Tudo bem, pessoal? Escolhi algumas personalidades aqui polêmicas para tecer alguns comentários sobre o decreto, aquele decreto também polêmico da Dilma, que é um decreto, a meu ver, extremamente ditatorial. E vamos aos comentários e em seguida eu, em cima do lance, comento também essas personalidades políticas aqui do Brasil. Vamos lá. Esse tipo de prática, que é bem ao gosto da sensibilidade bolivariana, que destruiu a Venezuela, certo? Como destruiu Cuba e outros países que a gente conhece a história do século XX e começo do XXI. Esses conselhos populares, eles na realidade são uma espécie de aparelhamento do Estado, um aparelhamento indireto por grupos militantes. Porque, veja bem, o povo, como se fala, passa o tempo cuidando da própria vida, o que é normal. Trabalhando, pagando conta, levando o filho para a escola, enfrentando o filho com febre, crise no casamento, viajando de férias. Ou seja, as pessoas que normalmente se ocupam com esses conselhos populares são pessoas que representam um aparelhamento da vida democrática, é uma espécie de golpe totalitário indireto em que você vai ter toda uma gama de militantes profissionais que não fazem nada na vida além disso, cercando os órgãos legislativos do país para fazer com que, supostamente representando a população, eles vão transformando, na realidade, o país daquilo que eles querem. Isso é uma das coisas mais sérias que está acontecendo no Brasil. Aos poucos, vai se tentando instalar um governo bolivariano com essa tendência totalitária, dizendo que representa o povo, porque o povo, nós estamos trabalhando, pagando conta. A gente não tem tempo para ficar em conselhos populares. Isso é uma espécie de soviete. Nós temos outros. Pois é, pessoal. Pondé sempre preciso. Isso é uma espécie de soviete, disse Luiz Philippe Pondé, né, ou Pondé, pronúncia francesa, o correto é Pondé. E ele é um filósofo, tem entrevista aqui no canal, já entrevistei o Luiz Philippe Pondé, e ele realmente vai e coloca o dedo na ferida. Ou seja, o povo tem mais o que fazer. Quem ficará nesses conselhos são ou os mais desocupados, né, vamos dizer assim, né, dando nome aos bois, que se encostam, né, tem essa tendência de encostar no governo para tirar alguma vantagem, sanguessugas estatais, ou gente realmente plantada pelo governo federal para perpetuação no poder. É um problemaço. E com a palavra, o poder legislativo, porque isso vai enfraquecer o Congresso Nacional. Quando se fala que isso é um golpe, não é um golpe com coquetel molotov, a mão armada, no estilo 64, mas é outro tipo de golpe, né? Um golpe mais na caneta, na base da inteligência. E realmente a ideia é o enfraquecimento do Congresso. Portanto, é sim um golpe totalitário, é sim uma maneira de criar um superpoder executivo. E isso realmente não está com nada. Esse super executivo, eu não gosto de um super legislativo, também não é o caso, e nem de um super judiciário. Eu acho que o sistema ele deve, como o nome diz, sistema de freios e contrapesos. Os poderes devem estar equilibrados. O executivo já tem muita força porque manda no dinheiro. É força suficiente já para o executivo. Tá bom, o legislativo fica com a criação de leis, não precisa a presidente da República criar decretos. Tal. Isso é mano militar, isso é autoritarismo purinho, purinho, purinho. E, por sua vez, o judiciário também já tem poder suficiente. Aliás, o judiciário está bem capenga ultimamente. Se tivéssemos um judiciário absolutamente independente, aí sim teríamos o sistema. Quer dizer, hoje a gente praticamente vive uma tirania do poder executivo, uma ditadura que parte do executivo e aparelha tanto a estrutura judiciária através do Supremo Tribunal Federal, que todo mundo sabe, Dias Toffoli, Lewandowski, essa turma aí colocada a dedo pelo partido que comanda o poder executivo, que é o Partido dos Trabalhadores, e o faz de maneira, a meu ver, ditatorial. Isso sempre teve, mas eles que se dizem os democratas não eliminaram o problema. O sistema
de dominação da imprensa através das concessões. Temos problemas de todos os lados, no legislativo com o mensalão, com essa coisa toda, problemaço que a gente tem aí. Então, o Pondé é muito preciso, isso é sim um golpe ditatorial. Vamos ouvir outras pessoas aí, vamos lá. Aí o problema todo é que o governo resolveu editar um decreto, sem passar pelo Congresso Nacional nem nada, dizendo como que esses conselhos seriam compostos. Deu uma canetada. Isso tem um cheiro de ato antidemocrático. Pois é, meu amigo, não é apenas cheiro de ato antidemocrático. A gente tem que falar o que é. Isso é um ato antidemocrático. Isso é um atentado à democracia. Né? Um verdadeiro golpe, uma apunhalada nas costas da democracia. Então isso tem que ser dito. Não é cheiro, isso é um ato antidemocrático, pelo menos sob a minha perspectiva. Vamos a mais opiniões. Isso chama-se golpe. Golpe, eu resumo em golpe e agora eu explico. A história de formar conselhos, então isso já foi feito por aí no mundo, tá? Isso aí também é conhecido como sovietes, esses conselhos, o comissariado do povo e tal. Porque agora eles estão fazendo de uma forma um pouquinho diferente, mais bonitinha. Mas a ideia é essa. Porque quando você propõe isso, na realidade, isso significa você desfigurar a atual forma de representação. É um outro país que se cria com esse decreto aí, não é o país que a gente conhece, né? O Estado e tal, altera tudo isso daí. Porque a gente tem a representação através da Assembleia Legislativa, através da Câmara Municipal, através do Congresso Nacional. Enfim, é a forma de representação. Por que isso? Porque o cidadão comum, ele não tem tempo para ficar debatendo matérias e tal, não há meio para isso. Então ele escolhe quem vai fazer isso por ele e vai se dedicar a isso por ele. Isso é em tese. É por isso que justifica a representação, o deputado, o vereador, o deputado estadual e o senador. É assim que funciona. Quando você institui esses conselhos, e fala assim, conselhos do povo, dá a impressão que as pessoas que estão lá, a senhora que está lavando roupa o dia inteiro, ela vai lá para o conselho para debater o projeto do metrô. Não vai acontecer isso, não é assim que rola. Essa é uma maneira deles abrem um espaço, aí eles criam um movimento financiado e doutrinado, ideologicamente alinhado com o governo. Epa, aí temos de fato um problema, porque esses movimentos são custeados por dinheiro do contribuinte, dinheiro do governo. Primeiro, não deve custear nada, porque eu acho isso uma afronta ao contribuinte. Segundo, se o governo dá dinheiro, dá a mesada espúria ou não espúria, essa é outra questão, a meu ver é espúria, mas enfim, deixa para lá. O fato é que essa pessoa não vai trair a mão que o alimenta, ou pelo menos perde, pelo menos, né, ao menos, o requisito básico da isenção. Então, um problemaço, institui-se praticamente uma corrupção, não se pode nem falar em corrupção, porque é uma corrupção, entre aspas, dentro da lei. É uma forma do dinheiro ir com uma fachada de legalidade. Como essas contribuições todas aí, que o cidadão que recebe salário, vencimentos do Estado, tem que doar uma parte para o partido. Aí o partido incha a máquina pública e recebe mais dessas doações legais, né? Essa legalidade eu questiono muito, porque tem essa aparência de legalidade, mas se a gente explorar, no mínimo vai ser imoral, na minha modesta opinião. Né? Se não ilegal, se nenhum juiz achar que é ilegal, aí é uma questão para o judiciário apreciar, na minha visão, pelo menos é imoral com o dinheiro do contribuinte, que é o meu dinheiro e o seu dinheiro que está lá. Mas enfim, vamos a outra opinião. Esse movimento ocupa os tais conselhos, aí esse conselho toma a decisão que faz sobrepor a do Congresso Nacional, e aí esta força política chamada partido, seja ele dos trabalhadores ou qualquer um outro, por meio de manipulação dessas pessoas, conseguem dominar toda a estrutura de poder. Por isso que eu chamo de golpe, é uma maneira do partido dominante, da cultura marxista dominante que esses caras ainda trabalham e disseminam, atropelar o Congresso e tomar a frente das coisas. Ok, vamos para o Congresso Nacional ver como é que esse assunto, o que está acontecendo lá, como é que está rolando. Que a matéria deveria vir aqui não como um decreto,
que tem um peso muito forte, e vir para cá como um projeto de lei. Prefiro até do que uma medida provisória. Que medida provisória também é um cheque em branco na mão do presidente da República. A política de participação, a decretação, aliás, pela presidente Dilma Rousseff de uma política nacional de participação social, criando conselhos populares, sem uma prévia discussão com a sociedade civil e o Congresso, indica uma democracia eleitoreira, que restringe a noção de participação somente para os períodos eleitorais, na opinião do constitucionalista e ex-deputado federal Marcelo Cerqueira. Como o Ministério da Fazenda ou o Banco Central vão discutir a taxa de câmbio com os movimentos sociais. A criação desses mecanismos de participação social, dependendo de como forem constituídos, completará, na política externa, o processo de esvaziamento do Itamaraty, já sem força para formular plenamente políticas que envolvem os interesses do Brasil em relação a terceiros países. Quem disse isso não foi a senadora Ana Amélia, foi um embaixador de reconhecida competência, o embaixador Rubens Barbosa. Bom, pessoal, esses foram alguns trechos do discurso da senadora Ana Amélia, e o que particularmente acho mais relevante foi esse sucateamento que ela comentou do Itamaraty. O PT realmente sucateou de uma maneira muito plana, muito rasteira as questões internacionais e, no bom português, assim, trocando em miúdos, ficaram num movimento genuflexório para o antigo Chaves, atual Maduro, família Castro, enfim. E agora, para aumentar a polêmica ainda mais, prometi polêmica para vocês aqui, nada melhor para causar uma polêmica do que o deputado Bolsonaro. Vamos escutar, eu sei que ele é meio caricato, eu sei de tudo, vamos com calma, mas acho que devemos escutar, nesse caso, o que ele tem a dizer. Vamos olhar o discurso, depois eu volto com os meus comentários. Senhor presidente, eu peço a Deus, está errado o que eu vou falar aqui. Mas o sentimento que eu tenho, que nós estamos num período sem a turbulência, mas muito mais grave que o pré-64, onde a esquerda quase chegou ao poder. E se tivesse chegado, estaremos todos hoje aqui num padrão Cuba em nosso país. Eu entendo que o Congresso devia estar cheio para votarmos a urgência e a derrubada do decreto 8243. Sim, ministro Bolsonaro, não para derrubar ou para apoiar o decreto. Mas o Congresso deveria estar cheio porque é obrigação dos parlamentares trabalhar, né? Independentemente do que eu, ou você, ou qualquer pessoa pense do decreto. Sim, o Congresso deveria estar cheio. Agora vamos para o conteúdo, para o decreto propriamente dito. Vamos lá. Porque ele simplesmente nos anula. E eu não estou vendo parlamentar aqui. Eu fico pensando às vezes, o que levou a cúpula do meu partido a apoiar o PT, a vender os seus 1 minuto e 20 segundos ao PT. Quanto custou essa vendagem? Porque eu não sou ingênuo, no 6º mandato, achar que foi pelas obras de Dilma e de Lula que meu partido resolveu apoiar a reeleição desta guerrilheira Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião e foi para Cuba. O Bolsonaro é tão polêmico que ele acusa até o próprio partido, né? Geralmente o político ele defende o partido dele, o Bolsonaro não. Ele acusa, ele diz que o partido dele vendeu para o PT o tempo na TV e falou coisas seríssimas, é uma acusação gravíssima para o próprio partido. Então, ele é polêmico, ele é caricato de um lado, mas é admirável de outro, porque tem que ter muita coragem para fazer isso que ele fez, mas ele ainda não entrou no conteúdo propriamente dito do decreto. Ele só falou que o decreto nos anula. Quando ele diz nos anula, obviamente ele se refere aos parlamentares. E, de fato, o decreto apequena a atividade do Congresso Nacional. Mas vamos lá, vamos ao discurso dele. Lenin sempre dizia, né, que ia comprar da burguesia corda para enforcá-la. Estão comprando do Congresso, compraram do meu partido, votos e apoio para fechar o Congresso. Alguém duvida disso? Ai, 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 a turma do PT, Bolsonaro, está presa pela prática do mensalão, pela compra de votos. E você acaba de acusar
os seus pares do seu próprio partido de se venderem. Com a palavra o Congresso Nacional. E aí como é que fica? Né? Como fica essa situação? Alô, Ministério Público Federal, que aliás está muito inerte diante de todos esses desmandos que estão praticando. O Ministério Público está muito pequeno, muito tacanho com o volume de escândalos que tem por aí. Petrobras, basta abrir o jornal e fazer uma triagem. Então, alô, Ministério Público, é com vocês, gente, o que mais precisa? Um deputado está falando que houve alguma coisa aí para vocês investigarem, está com todas as letras. Cadê vocês? Fica a pergunta, mas vamos lá, vamos ao deputado. A imprensa também não está censurada por força nenhuma, está censurada em grande parte pelo dinheiro da propaganda oficial do governo. É dinheiro do povo que tinha que estar em hospitais, em educação, seja onde for, mas está nas mãos da imprensa para aliviar o governo dessa desgraça. O senhor está falando aí, só tem parte da informação, porque tudo bem, concordo que esse modelo de capitalismo de Estado, onde o Estado é o cliente, é o grande cliente, isso é furado e a imprensa fica calada mesmo, não vai morder a mão que alimenta. Porém, não é só esse o problema, eu falei no início deste vídeo mesmo, e falei em outros vídeos também, o problema da concessão. Ninguém ataca esse problema no Brasil. A imprensa que eu digo rádio televisiva, depende da bênção, do carimbo do Poder Executivo todo ano. Então, que imprensa livre é essa que tem que ficar pedindo eu posso trabalhar mais um ano? E o governo diz sim, está concedido mais um ano. Não é assim. O governo pode caçar, retirar a concessão, é aquela eterna ameaça. Isso, aliás, aconteceu com os governos ditatoriais que o nosso presidente anterior e o nosso presidente atual ficam de joelhos, né? Ficam admirando esses governos que caçam a empresa, que perseguem a imprensa, melhor dizendo, que manipulam situações para censurar a imprensa. É o fim da picada, mas ainda eu gostaria de ouvir do Bolsonaro o ataque ao decreto. Ainda não ouvi. Vamos ver aí o vídeo, vamos ver se ele vai falar disso. Senhor presidente, para concluir aqui, a minha grande preocupação é o Foro de São Paulo. São os países aqui, bolivarianos, que se ajudam. E eu perguntaria, né, não quero desconfiar nem acusar não, será que deste 1 bilhão que vai para Cuba anualmente, pelo trabalho dos escravos cubanos, uma parte não pode estar voltando para esses países outros e até o Brasil para ajudar na campanha, para que a esquerda continue no poder e consiga mais 4 anos de mandato? Eu apenas diria, né? Mais 4 anos de PT, nós estamos com a passagem comprada para Cuba sem fazer escala na Venezuela. Essa não vou nem comentar, pessoal, porque fica difícil comentar tudo isso aí, é uma questão muito grave. Só digo que é um deputado polêmico, ele tem seus pontos que eu particularmente não concordo, mas me parece que ele toca em pontos que merecem reflexão, sim, dos mais centrados, mais à esquerda também, como o PSDB. Enfim, todos têm que refletir sobre, por exemplo, o Foro de São Paulo, que ele citou aí o Foro de São Paulo. O que é isso? Você conhece o Foro de São Paulo? Tem que conhecer, tem obrigação de conhecer. Isso ninguém fala, ninguém comenta, porque os integrantes desse Foro de São Paulo escondem. Eu confesso para vocês, pessoal, que estou bastante assustado com a enviesada e o caminho com que o Brasil está tomando nas mãos dessa presidente que, a meu ver, carece de lucidez, carece de bom senso, é uma cidadã muito, parece que tem uma gana, uma sanha revolucionária que ela não perdeu da juventude e vai jogar, infelizmente, não é contra
a elite burguesa, como eles gostam de falar, a elite branca, esse negócio de sempre ficar separando uns contra os outros. Isso vai prejudicar o povo brasileiro. É o povo que vai pagar essa conta, porque a inflação vem, a crise no setor elétrico, que ficam bancando o preço, vai estourar em algum lugar. Vai ter que subir impostos, não tem jeito, né? A conta não fecha. Eu vou exibir aqui para vocês mais uma última opinião sobre esse decreto que, a meu ver, coloca o Brasil no trilho errado, no trilho equivocado, e acho eu que muitos investidores fugirão do Brasil. Eu, se tivesse bastante dinheiro, fugiria desse país e iria investir em outro local, porque medo, essa é a resposta. A pessoa tem medo de investir aqui com uma presidente dessa qualidade, né, desse naipe. Então é um problemão. Vou exibir o vídeo e depois volto para o comentário final. Na calada da noite, enquanto todo mundo no Brasil discute bola, Neymar, só se fala em Neymar, o governo Dilma, não pode ser coincidência, foi um caso pensado, tocou um artigo que cria os conselhos populares, que nada mais são que os sovietes imaginados pelo Lenin, todo o poder aos sovietes, ou seja, a Constituição vai por água abaixo e aconteceu tudo aquilo que aconteceu na Rússia, na China, nos países comunistas, vem acontecendo na Venezuela, na Argentina, ou seja, a pobreza, a miséria, a violência imperando. Miguel, antes de você dizer alguma coisa, eu queria colocar na tela o que o PCB colocou da bandeira brasileira. Olha aí o símbolo do PCB, Poder Popular. Olha a bandeira brasileira, o que eles fizeram, Miguel Daúde. Foi-se martelo, poder popular ao invés de ordem e progresso. É isso que eles querem para o nosso país, Miguel Daúde? Sem dúvida, João. Isso é um absurdo, né? Você colocar na bandeira brasileira esse slogan, né? Mas vamos entender, João, acho que é importante a gente entender rapidamente essa situação. Vocês se lembram que em junho do ano passado, quando houve as manifestações aí pelo Brasil afora, a presidente Dilma, ela tinha o desejo de fazer um plebiscito para mudar o regime político no Brasil. Isso acabou não vingando, né, porque não tem sentido você fazer um plebiscito para isso, mas sorrateiramente, como você bem colocou, João Batista, ela assinou um decreto onde ela institui o Sistema Nacional de Participação Popular e a Política Nacional de Participação Popular. O que quer dizer isso? São conselhos, né, como Lenin fez na União Soviética, os sovietes, ou seja, você cria conselhos. Neste caso, esses conselhos vão atuar nas agências reguladoras, vão atuar nas multinacionais. E tem gente dizendo assim, não, mas esses conselhos não tem problema nenhum. Tem problema sim, viu, João Batista? Tem problema. Agora, uma vez esse pessoal instalado nesses conselhos, nós caminhamos, João, a todo vapor nesse sentido. Ou seja, você lembra, na União Soviética, Cuba, por exemplo, se você tem um vizinho que ele fala mal do governo e esses conselhos vão lá e denunciam para o governo, esse vizinho, ele sofre punições, então é o pior dos mundos. Aí você fala assim, bom, mas e aí? E aí, João, é o que está acontecendo com o Brasil. Quem que quer investir no Brasil com o Brasil caminhando para esse cenário? Como que está a Argentina, como está a Venezuela, como está o Equador, como está a Bolívia. Então nós não temos investimentos. Se nós não temos investimentos, nós vamos destruir o Brasil, vamos imperar, vamos colocar aqui dificuldades na saúde, educação, e aí esse tipo de governo, esse tipo de conselho, ele acaba se prosperando com uma bandeira que foi por eles mesmos criada exatamente para se perpetuar no poder. Bom, pessoal, a encrenca é essa. Acho que a encrenca foi colocada por esses analistas todos, uns mais durões, um estilo mais agressivo, outros mais ponderados, enfim, independentemente do estilo, eu quero dizer o seguinte, né, alguém pode me perguntar, e aí, o que fazer? A primeira coisa é tomar ciência da situação, estudar essa questão, entender, nós, brasileiros, temos por obrigação compreender o que está acontecendo. Né? Essa é a questão principal, começa por aí. E eu não vejo essa compreensão no Brasil. Todos em ritmo de samba, em ritmo disso, daquilo, pão e circo para o povo. Pão é o Bolsa Família
E o circo, carnaval, futebol, Olimpíada, Natal e tudo o resto. Né? Então, nada contra nenhum desses movimentos. Eu, por exemplo, adoro o Natal, festejo o Natal com minha família, acho tudo muito bacana. Mas não é essa a questão, é você utilizar, por exemplo, sempre no final do ano vem um decreto, vem uma medida estranha para aumentar imposto, depois, né, às vésperas de carnaval, sempre vem um problema. Agora esse decreto, no meio da situação da Copa do Mundo, quer dizer, eu critico sim essa utilização, né, da alegria, do momentos de euforia, para empurrar a goela abaixo sistemas ditatoriais que não deram certo no mundo todo. Foram testados e reprovados pela história, em todos os tempos, em todos os locais pelos quais passaram. E agora, essa turma aí quer implementar no Brasil. Fico bastante assustado, coloco para vocês essa questão. Meu amigo, quem vai pagar a conta sou eu e você, nós dois, o povo, somos nós. É isso aí, pessoal. Agora sim, agradeço